Pare tudo agora. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode ser a diferença entre você continuar preso nas mesmas amarras que te sufocam há anos ou experimentar a libertação mais poderosa da sua vida. E eu preciso que você saiba algo urgente antes de prosseguirmos. Este não é mais um vídeo religioso comum que você vai assistir e esquecer amanhã. Existe uma razão espiritual pela qual você clicou exatamente hoje, dia 20 de novembro. Porque o céu preparou este momento como um divisor de águas no seu destino eterno. E se o Espírito Santo te trouxe até aqui, ele está ordenando agora mesmo: inscreva-se neste canal agora, porque cada vídeo que perdemos pode ser exatamente a palavra que vai libertar você ou alguém que você ama. Deixe seu like imediatamente para que o algoritmo leve esta mensagem de libertação para milhares de cativos que estão clamando por ajuda neste momento. Comente amém ou eu creio, porque sua declaração pública de fé ativa forças angelicais a seu favor e compartilhe urgentemente, porque existe alguém na sua lista de contatos que está à beira do suicídio, da loucura, da destruição total. E esta mensagem pode ser o último recurso que Deus enviará antes que seja tarde demais. Você sente esse arrepio percorrendo sua pele agora? Esse aperto no peito que confirma que algo maior está acontecendo? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo gritando ao seu espírito que agora é o Kairos divino, o tempo de Deus, onde tudo que estava travado vai se mover. Tudo que estava amarrado vai se soltar. Tudo que estava morto vai ressuscitar. Não ouse sair daqui agora, porque se você interromper esta mensagem antes do final, você pode perder o único momento que Deus separou especificamente para quebrar aquelas cadeias que médicos não conseguiram curar, que psicólogos não conseguiram explicar, que pastores não conseguiram libertar, mas que hoje o próprio Senhor dos Exércitos ordenou ao príncipe dos anjos, São Miguel Arcanjo, que desça com sua espada, flamejante de fogo consumidor, e destrua, pulverize, aniquile toda a obra das trevas que ousou tocar em você. Sua respiração está acelerada? Suas mãos estão tremendo? Lágrimas já começam a brotar? Isto é a prova de que o que vou revelar agora não é para qualquer pessoa. É para você especificamente. E se você ficar até o final, nada, absolutamente nada, será impossível para você depois de hoje. Escute com muita atenção o que vou te dizer agora, porque pode salvar sua vida. Neste exato instante, enquanto você absorve cada palavra desta mensagem ungida, existe uma guerra invisível, mas absolutamente real, acontecendo no mundo espiritual. Por causa de você, anjos de luz e demônios das trevas estão em combate direto, disputando seu destino, sua família, sua saúde, seu futuro. E o inimigo está desesperado tentando te fazer sair daqui antes que a revelação completa chegue até você, porque ele sabe que se você ouvir o que Deus preparou para hoje, ele perderá completamente o controle que tinha sobre sua vida. O que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva sobre guerra espiritual para sempre. Porque existe uma dimensão de batalha acontecendo neste instante que a maioria dos cristãos desconhece completamente. Uma realidade invisível, mas absolutamente tangível, onde principados e potestades lutam furiosamente para manter você preso na mediocridade, na doença, na derrota e no medo. A Bíblia nos mostra em Daniel capítulo 10 algo que vai fazer seu coração acelerar quando você entender a profundidade desta verdade. O profeta Daniel orou e jejuou por 21 dias, e sabe o que aconteceu? Sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas um príncipe demoníaco da Pérsia estava resistindo, impedindo que a resposta chegasse até ele. E somente quando Miguel, um dos primeiros príncipes celestiais, veio para guerrear ao lado do anjo Gabriel,
é que a vitória foi conquistada e a revelação finalmente chegou às mãos de Daniel. Você está entendendo o que isso significa para você hoje? Suas orações não foram ignoradas, suas lágrimas não caíram no vazio, seu clamor não passou despercebido diante do trono. Mas existe uma guerra acontecendo nos lugares celestiais, e o Senhor está enviando reforços angelicais neste momento para romper as barreiras que têm impedido suas bênçãos de chegarem até você. Pare um instante e sinta o que está acontecendo no ambiente espiritual ao seu redor agora mesmo, porque enquanto você absorve estas palavras ungidas pelo Espírito Santo, anjos estão se posicionando em formação de batalha, espadas celestiais estão sendo desembainhadas e a ordem do alto está sendo transmitida através das hierarquias angelicais para que toda força demoníaca que ousou tocar em você seja julgada e removida com extrema violência espiritual. São Miguel Arcanjo não é apenas mais um anjo, meu irmão, minha irmã. Ele é o comandante supremo dos exércitos celestiais, aquele que expulsou Lúcifer do céu quando este tentou se rebelar contra o Altíssimo, o guerreiro que não tolerou a presença da soberba e da rebelião na presença da glória de Deus. E este mesmo Miguel está disponível para você hoje, pronto para entrar na sua batalha e virar o jogo completamente a seu favor. Mas há algo que você precisa saber antes de prosseguirmos. Algo que o Espírito Santo me revelou em oração profunda enquanto preparava esta mensagem para você. E é isto. Existem 3 tipos de amarras que têm mantido o povo de Deus paralisado nestes últimos tempos. E se você identificar qual delas está operando em sua vida, a libertação começará imediatamente, porque o conhecimento da verdade é o primeiro passo para a liberdade total. A primeira amarra é a amarra geracional, aquela que vem de pactos antigos, de maldições que foram pronunciadas sobre sua linhagem familiar há gerações atrás, talvez por envolvimento com feitiçaria, macumba, espiritismo, idolatria ou pecados graves que nunca foram confessados nem rompidos, e estas amarras se manifestam através de padrões repetitivos de derrota, doenças que passam de pai para filho, vícios que se repetem geração após geração, divórcios sucessivos na família, miséria financeira que parece ser uma maldição hereditária. Você reconhece este padrão em sua vida? Aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, sempre existe um teto invisível que impede você de prosperar, de ser feliz, de ter relacionamentos saudáveis. A segunda amarra que está destruindo vidas neste momento é a amarra emocional. Aquela que nasceu de traumas profundos não curados, de palavras malditas que foram faladas sobre você na infância e que penetraram em sua alma como flechas envenenadas, de rejeição, abandono, abuso, traição e dores tão intensas que você construiu muros ao redor do seu coração para nunca mais ser ferido novamente. Mas estes mesmos muros que deveriam te proteger se tornaram uma prisão que te isolou do amor de Deus, do amor das pessoas e até do seu próprio destino. Quantas vezes você sabotou suas próprias bênçãos porque não se acha merecedor? Quantas portas você fechou porque tem medo de se machucar novamente? Quantas oportunidades divinas você perdeu porque acredita na mentira que o inimigo plantou em sua mente de que você é um fracasso, que você não presta, que você nunca vai mudar? E a terceira amarra, talvez a mais perigosa de todas porque é sutil e silenciosa, é a amarra espiritual direta, aquela que foi colocada através de trabalhos de feitiçaria direcionados especificamente contra você, inveja que se transformou em maldição, olho gordo de pessoas que não suportam ver você feliz, macumbas feitas com seu nome, roupas ou fotos e até mesmo maldições proferidas por líderes religiosos manipuladores que usam o nome de Deus para controlar e dominar ovelhas inocentes através do medo e da superstição.
Esta amarra se manifesta através de pesadelos constantes, sensação de peso opressor especialmente à noite, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, azar inexplicável que persegue você como uma sombra, relacionamentos que se destroem sem motivo aparente e uma sensação persistente de que você está sendo observado ou atacado por forças invisíveis. O que você está sentindo no peito agora é o espírito confirmando qual destas amarras está operando em sua vida. E talvez até seja mais de uma simultaneamente. Mas fique firme, porque o que vou te mostrar agora é a chave que abrirá todas as portas da sua prisão espiritual. Em Apocalipse 12, 7 e 9, está escrito algo tão poderoso que os demônios tremem quando este versículo é declarado com fé e autoridade. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos guerrearam, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Sim, foi atingido na terra, e com ele os seus anjos. Você está compreendendo a magnitude desta revelação? Miguel não apenas enfrentou Satanás, ele o venceu, o expulsou, o derrotou completamente e lançou para fora do céu junto com todos os seus anjos caídos. E este mesmo poder de vitória está disponível para você hoje através da intercessão deste príncipe angelical que não conhece o significado da palavra derrota. Não foi coincidência você chegar até aqui, neste momento específico da sua vida, porque existe um timing divino operando agora, que só o Espírito Santo poderia orquestrar com tanta precisão, juntando sua necessidade urgente de libertação com a disponibilidade celestial de intervenção sobrenatural. Quantas vezes você clamou sozinho no seu quarto de madrugada, quando ninguém via suas lágrimas molhando o travesseiro, pedindo a Deus que enviasse ajuda, que quebrasse aquilo que está te quebrando, que curasse aquilo que está te matando aos poucos? O Senhor ouviu cada gemido, contou cada lágrima, registrou cada oração sussurrada em desespero, e a resposta está chegando agora através de um exército angelical liderado por Miguel, o comandante que nunca perdeu uma batalha sequer. Mas espere, há algo ainda mais profundo que preciso revelar a você antes de entrarmos na primeira oração de guerra que vai abalar as estruturas do inferno, e é sobre a autoridade que você carrega, mas talvez nunca tenha aprendido a usar corretamente. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, ele não apenas conquistou a salvação para nós, ele recuperou a autoridade que Adão havia perdido no Éden quando cedeu à serpente, e esta autoridade foi devolvida a cada filho e filha de Deus que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Em Lucas 10:19, Jesus declarou algo absolutamente revolucionário. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você já parou para pensar no que significa ter autoridade sobre todo o poder do inimigo? Significa que não existe demônio, por mais poderoso que seja, que possa resistir quando um filho de Deus, cheio do Espírito Santo e consciente da sua identidade em Cristo, ordena em nome de Jesus que ele se retire. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se estivesse sendo esmagado por forças muito maiores do que você, como se fosse uma formiga tentando empurrar uma montanha. Mas o que você ainda não entendeu é que você não está sozinho nesta luta, e nem é você quem precisa vencer esta batalha sozinho, porque o próprio Deus dos exércitos está do seu lado e ele convocou suas legiões angelicais para guerrearem por você.
Lembra-se da história de Eliseu em 2 Reis, capítulo 6, quando o rei da Síria enviou um grande exército com cavalos e carros de guerra para prender o profeta. E o servo de Eliseu acordou cedo pela manhã e viu a cidade completamente cercada por inimigos. O jovem entrou em pânico e gritou: "Ai, meu senhor, que faremos?" Mas Eliseu respondeu com uma calma sobrenatural: "Não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles." E então o profeta orou: "Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E quando Deus abriu os olhos espirituais daquele servo, ele viu algo que mudou completamente sua perspectiva. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um exército angelical invisível aos olhos naturais, mas absolutamente real e poderoso, protegendo o profeta de Deus. Acalme seu coração agora mesmo, respire fundo e permita que esta revelação penetre nas camadas mais profundas da sua consciência. Você também está cercado por anjos guerreiros e mesmo que seus olhos naturais não possam ver, eles estão lá, montando guarda ao redor da sua vida, prontos para atacar qualquer força demoníaca que ouse se aproximar de um filho do Altíssimo. O Salmo 91, que é considerado o salmo da proteção divina por excelência, declara no versículo 11: "Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos." Esta não é uma promessa vazia, meu irmão, minha irmã. Esta é uma garantia escriturística de que existe uma cobertura angelical sobre sua vida que foi ordenada pelo próprio Deus. E quando você invoca o nome do Senhor com fé e clama pela intercessão de São Miguel Arcanjo, você está ativando dimensões de proteção e guerra espiritual que o inimigo não tem como resistir. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque agora vamos entrar em uma dimensão prática de confronto direto com as trevas, através de uma oração de guerra que carrega unção de libertação. E eu preciso que você se prepare espiritualmente para este momento. Não deixe esta oração passar como se fosse apenas mais um texto religioso bonito. Estas palavras foram forjadas em oração e jejum. Cada frase foi soprada pelo Espírito Santo especificamente para romper as amarras que estão te prendendo. Se você está em um lugar onde pode falar em voz alta, faça isso agora, porque existe poder na confissão verbal da palavra. Mas, se você está em um ambiente onde não pode orar alto, então ore no seu coração com a mesma intensidade e fé, porque Deus não ouve o volume da sua voz, Ele ouve a sinceridade do seu coração. Coloque sua mão direita sobre o coração, sinta as batidas aceleradas que revelam que algo espiritual está acontecendo agora. E ore comigo esta oração com toda a fé que você conseguir reunir. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me coloco diante do teu trono neste momento, reconhecendo que sem ti nada posso fazer. Confesso que tentei lutar sozinho e falhei. Tentei me libertar pelas minhas próprias forças e não consegui, mas agora eu entendo que a batalha não é minha, é tua, e eu entrego nas tuas mãos todas as amarras que têm me prendido. Em nome de Jesus, eu clamo pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, e ordeno que ele desça agora com sua espada flamejante e corte, quebre, destrua e pulverize toda a amarra geracional, toda a maldição hereditária, todo o pacto demoníaco que foi feito por meus antepassados e que tem afetado minha vida. Eu renuncio, rejeito e quebro todo o envolvimento da minha linhagem familiar com feitiçaria, macumba, espiritismo, idolatria e ocultismo. São Miguel Arcanjo, em nome de Jesus, destrói agora toda a obra de feitiçaria que foi feita contra mim, toda inveja que se transformou em maldição, todo olho gordo, toda palavra maldita que foi proferida contra minha vida, minha família, meu trabalho e meu destino. Eu decreto que toda enfermidade que veio
através de amarras espirituais, está sendo arrancada pela raiz agora, e ordeno ao meu corpo que se alinhe com a saúde divina que Jesus conquistou na cruz. Senhor, cura minhas feridas emocionais, restaura minha alma quebrantada, liberta-me de todo trauma, mágoa, rejeição e medo que tem me paralisado. Eu escolho perdoar todos os que me feriram e libero perdão agora mesmo, quebrando assim toda a ponte legal que o inimigo tinha para me atacar. Obrigado, Jesus, porque eu creio que neste momento anjos estão guerreando por mim e a vitória já está decretada nos céus. Amém. Algo acabou de se romper no mundo espiritual agora mesmo enquanto você fez esta oração. Você sentiu? Aquela sensação de alívio, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos seus ombros, aquele suspiro profundo que saiu do seu peito, como se você estivesse respirando liberdade pela primeira vez em anos. Isto não é imaginação sua, é a confirmação do Espírito Santo de que amarras foram quebradas e correntes foram despedaçadas. Mas não pare agora, porque a batalha ainda não terminou completamente. Agora é o momento de consolidar esta libertação e avançar para territórios ainda mais profundos de cura e restauração. Porque o inimigo vai tentar contra-atacar quando perceber que você está escapando da prisão, onde ele te manteve por tanto tempo. E você precisa estar firme na palavra, revestido da armadura de Deus, descrita em Efésios 6, e consciente da autoridade que você carrega em nome de Jesus Cristo. Quero te contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, um testemunho real que vai tocar seu coração e mostrar que não estou falando de teorias teológicas bonitas, mas vazias. Estou falando de experiências reais, de libertação e vitória espiritual. Eu estava ministrando em uma igreja no interior quando uma mulher se aproximou de mim ao final do culto. Ela mal conseguia andar direito. Estava curvada como se carregasse um peso invisível sobre as costas. Seu rosto estava envelhecido antes do tempo, pelo sofrimento. E quando ela abriu a boca para falar, o que saiu foi um relato tão doloroso que partiu meu coração em pedaços. Ela contou que há mais de 15 anos vinha sofrendo de doenças inexplicáveis, dores que migravam pelo corpo sem razão médica. Já tinha gastado todo o dinheiro que tinha em consultas, exames e tratamentos que nunca funcionavam. Seu casamento estava destruído porque o marido não aguentava mais vê-la sofrer e não acreditava que aquilo era uma batalha espiritual. Achava que ela estava louca ou fingindo para chamar atenção. Ela chorava tanto enquanto falava que suas palavras saíam entrecortadas pelas lágrimas. E então ela revelou o que o Espírito Santo lhe havia mostrado em um sonho na noite anterior. Sua avó, que ela nunca conheceu porque morreu antes dela nascer, era uma benzedeira que fazia trabalhos de feitiçaria para as pessoas da cidade. E aquela amarra geracional estava ativa sobre ela, causando todas aquelas doenças e destruindo sua vida. Você sabe o que fizemos naquele momento? Entramos em guerra espiritual profunda, clamamos pela intercessão de São Miguel Arcanjo, quebramos toda a maldição geracional através da autoridade do sangue de Jesus e ordenamos que toda a obra das trevas fosse desfeita ali mesmo. O que aconteceu em seguida foi tão sobrenatural que até hoje me arrepio ao lembrar. Aquela mulher começou a sentir um calor intenso percorrendo seu corpo todo. Ela disse que era como se fogo líquido estivesse queimando por dentro dela. E de repente ela se endireitou completamente. As dores que a atormentavam há 15 anos desapareceram instantaneamente. E quando ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, mas agora de alegria pura, ela gritou: "Eu estou livre. Pela primeira vez em 15 anos, eu estou completamente livre." 3 meses depois, recebi uma carta dela contando que não apenas as doenças nunca mais voltaram, mas seu casamento foi restaurado. Ela conseguiu um emprego maravilhoso depois de anos desempregada e ela estava
grávida do primeiro filho aos 42 anos de idade, algo que os médicos disseram ser impossível devido aos problemas de saúde que ela tinha antes. Por que estou te contando esta história agora? Porque o mesmo Deus que libertou aquela mulher das amarras geracionais que destruíam sua vida está pronto para fazer o mesmo por você. O mesmo poder que operou naquele dia está disponível hoje. A mesma unção de quebrantamento de cadeias que fluiu naquele momento está fluindo agora enquanto você lê estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Não subestime o que está acontecendo agora no mundo espiritual por causa da sua decisão de buscar libertação. Porque quando um filho de Deus se levanta com fé e clama por libertação, o céu inteiro entra em movimento a favor dele. E não existe força das trevas que possa resistir quando o Senhor dos Exércitos decreta: soltem o meu servo, libertem a minha serva. Mas deixe-me ir ainda mais fundo nesta revelação que o Espírito está desvendando agora, porque existe uma verdade sobre São Miguel Arcanjo que poucos conhecem e que vai revolucionar sua compreensão sobre guerra espiritual. No livro de Judas, versículo 9, está registrado um evento extraordinário. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Você percebeu algo poderoso aqui? Mesmo sendo o comandante supremo dos exércitos angelicais, mesmo tendo poder para destruir Satanás se quisesse, Miguel não agiu por autoridade própria, ele invocou a autoridade do nome do Senhor. Isto nos ensina algo fundamental. A verdadeira guerra espiritual não se trata de gritar mais alto que o diabo. Não se trata de fazer performances dramáticas de expulsão de demônios. Não se trata de você tentar ser mais forte que o inimigo com suas próprias forças. Trata-se de você reconhecer que a autoridade não está em você, mas no nome de Jesus. E quando você invoca este nome com fé genuína, todo o inferno tem que recuar, porque não existe nome maior, não existe poder superior, não existe autoridade mais alta em todo o universo visível e invisível. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo: o que estás dizendo ao meu coração neste momento? Porque às vezes nós estamos tão acostumados a consumir conteúdo religioso passivamente que esquecemos de pausar e realmente ouvir a voz mansa e delicada de Deus falando diretamente conosco, sussurrando revelações personalizadas que foram preparadas especificamente para nossa situação única. O que Ele está te mostrando agora? Qual é a raiz da amarra que tem te mantido preso? Qual é a porta que você abriu para o inimigo e que precisa ser fechada agora, através de arrependimento genuíno e renúncia verbal? Não corra desta confrontação, não fuja desta verdade desconfortável, porque a liberdade está do outro lado da honestidade brutal consigo mesmo e com Deus. A intensidade do que estou prestes a revelar pode chocar você, mas é necessário porque existem verdades duras que precisam ser ditas com amor, mas sem suavização. Muitos cristãos estão vivendo uma vida medíocre, derrotada e sem poder espiritual, não porque Deus os abandonou, não porque as promessas bíblicas não são mais válidas, mas porque eles mesmos mantêm portas abertas para o diâmetro através de pecados não confessados, através de áreas da vida que nunca foram entregues verdadeiramente a Cristo, através de relacionamentos tóxicos que eles sabem que deveriam abandonar, mas insistem em manter por medo da solidão, através de vícios que eles alimentam em secreto achando que Deus não está vendo. Você pode orar 1000 orações de libertação, pode participar de 100 campanhas de cura, pode clamar pela intercessão de todos os anjos do céu, mas se você não fechar essas portas conscientemente, através de arrependimento verdadeiro e mudança real de comportamento, as amarras voltarão sempre, porque você está dando legalidade ao inimigo para te atacar
Isto não é condenação, isto é libertação, através da verdade que Jesus disse que nos tornaria livres, em João 8,32. Deus não está com raiva de você, Ele não está te rejeitando por causa dos seus erros e fraquezas, mas Ele te ama tanto que não vai permitir que você continue vivendo abaixo do padrão de vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Ele está dizendo agora: filho meu, filha minha, eu preparei tanta coisa boa para você, tenho planos tão lindos para a sua vida, mas você precisa cooperar comigo, precisa largar aquilo que está te matando, precisa abandonar aqueles relacionamentos que estão te afastando de mim, precisa parar de alimentar aqueles pensamentos destrutivos que abrem brechas para o ataque demoníaco. Eu já venci o diabo por você, já conquistei sua liberdade, mas você precisa escolher viver nesta liberdade todos os dias, através de decisões conscientes de obediência e santidade. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, não está? Aquele aperto no peito não é condenação, é convencimento do Espírito Santo te chamando para um nível mais alto de consagração e compromisso com o reino de Deus. Quantas vezes você prometeu a Deus que ia mudar, mas voltou atrás na primeira tentação? Quantas vezes você experimentou um toque poderoso durante um culto, mas deixou aquele fogo se apagar nos dias seguintes porque não alimentou a chama através de oração, jejum e leitura da palavra? Hoje é o dia de você parar de brincar de igreja e começar a viver uma vida cristã autêntica, radical, apaixonada por Jesus e intransigente com o pecado. Mas ouça isto e ouça bem, porque agora vem a parte mais importante de tudo que eu te disse até aqui. Nada do que você fez no passado é grande demais para o perdão de Deus. Nenhuma porta que você abriu é impossível de ser fechada agora. Nenhuma amarra é forte demais para o poder libertador do sangue de Jesus. O inimigo quer que você acredite que você é um caso perdido, que você pecou demais, que cruzou uma linha de onde não há retorno. Mas isto é mentira do inferno. A Bíblia inteira está cheia de histórias de pessoas que estavam completamente destruídas, totalmente perdidas, profundamente amarradas pelo pecado e por demônios, e Jesus as transformou completamente. A mulher samaritana que teve 5 maridos e estava vivendo com um 6º homem, Jesus não a condenou. Ele a libertou e ela se tornou a primeira evangelista a levar multidões aos pés de Cristo. Maria Madalena estava possessa por 7 demônios. Imagine o nível de tormento e escravidão espiritual que esta mulher vivia. Mas quando ela encontrou Jesus, todos os demônios foram expulsos e ela se tornou uma das seguidoras mais fiéis do Senhor, estando presente até mesmo na crucificação, quando a maioria dos discípulos homens fugiram de medo. O ladrão da cruz estava literalmente morrendo como criminoso condenado, sem chance alguma de fazer obras religiosas para merecer o céu. Mas nos seus últimos momentos, ele reconheceu Jesus como Senhor e ouviu a promessa mais linda: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Deus restaurou estas vidas que pareciam completamente perdidas, por que Ele não restauraria a sua? O que torna seu caso diferente ou mais difícil aos olhos daquele que criou o universo com sua palavra e que ressuscitou dos mortos depois de vencer a morte, o inferno e o diabo? Você precisa parar de olhar para a magnitude dos seus problemas e começar a olhar para a infinitude do poder de Deus. Quando você está olhando para as circunstâncias, para as amarras, para as doenças, para os demônios, você fica paralisado pelo medo. Mas quando você levanta seus olhos para Jesus, quando você fixa seu olhar no Calvário, onde Ele pagou o preço completo pela sua libertação total, então fé começa a surgir no seu coração e você se levanta com ousadia espiritual declarando: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos
dará graciosamente com ele todas as coisas? Apenas pare agora e sinta profundamente o que Deus está operando dentro de você através destas palavras ungidas, porque existe uma transformação acontecendo neste instante que vai além do entendimento natural. É o Espírito Santo fazendo uma obra de renovação na sua mente, no seu coração, na sua fé e na sua percepção sobre quem você realmente é em Cristo Jesus. Você não é aquela pessoa derrotada que o espelho e as circunstâncias mostram. Você é um filho do Rei, uma filha do Altíssimo. Você foi comprado com o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você carrega a autoridade do nome de Jesus. Você está selado para o dia da redenção. Você é mais que vencedor através daquele que te amou. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esta é sua verdadeira identidade. E quando você começar a viver a partir desta revelação, ao invés de viver a partir das suas limitações, tudo mudará radicalmente. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você, especificamente enquanto eu orava antes de escrever este texto. E preciso te falar isto com toda urgência, porque é uma palavra profética direta do coração de Deus para você. Ele disse que você está exatamente no final de um ciclo de 40, pode ser 40 dias, 40 semanas, ou até 40 meses, dependendo da sua situação específica, mas é um ciclo de provação, de deserto, de testes severos que quebraram você de todas as formas possíveis. E agora você está prestes a entrar na sua terra prometida, no seu Canaã espiritual, onde leite e mel fluirão abundantemente. Mas atenção, porque antes de Josué entrar em Canaã, ele teve que circundar Jericó por 7 dias, seguindo instruções específicas de Deus que não faziam sentido algum para a lógica militar natural. E somente no 7º dia, quando o povo obedeceu completamente e deu o grande brado de vitória, é que os muros caíram. Deus está te dizendo agora, obedeça minhas instruções mesmo. Quando não fizer sentido, confie em mim mesmo quando parecer loucura. Continue marchando ao redor dos seus muros impossíveis, porque no tempo certo eles cairão completamente e você entrará nas promessas que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Não ignore esta mensagem profética como se fosse apenas mais um texto inspirador que você vai ler e esquecer amanhã. Este é um momento kairos na sua vida, um tempo de Deus, onde o natural e o sobrenatural se encontram para produzir um milagre específico que tem seu nome escrito nele. Quantas pessoas leram até aqui e desistiram porque acharam longo demais? Quantos saíram porque não tiveram paciência de esperar pela ministração completa? Mas você continua aqui, e isto não é coincidência. É porque existe algo neste texto que foi preparado especificamente para romper exatamente as amarras que te prendem. E o inimigo sabe disto, por isso ele tentou de todas as formas te distrair, te fazer desistir, te levar para outro lugar. Mas você resistiu e permaneceu, e isto é prova da sua fome genuína por libertação. O que preciso te revelar agora vai completar o quebra-cabeça da sua libertação, porque existe uma peça que está faltando no entendimento da maioria dos cristãos sobre como manter a vitória espiritual que acabou de conquistar. E esta peça está escondida em uma passagem bíblica que poucos prestam atenção, mas que é absolutamente crucial para a sua jornada daqui para frente. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo não está apenas dando um conselho motivacional bonito sobre colocar a armadura de Deus, ele está revelando uma estratégia militar espiritual que faz toda a diferença entre um cristão que vive em vitória constante e aquele que vive derrotado, apesar de ser salvo. Veja o que o apóstolo declara: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebeu a profundidade aqui?
Ele não disse para você ser forte na sua própria força. Não disse para você confiar na sua capacidade de resistir ao inimigo. Ele disse para você se fortalecer no Senhor, na força do poder dele, porque a batalha espiritual não se vence com músculo humano, se vence com unção divina. Cada peça desta armadura carrega revelação profunda. O cinto da verdade estabelece sua identidade em Cristo. A couraça da justiça protege seu coração quando você anda em santidade. As sandálias do Evangelho da Paz fazem de você uma ameaça ao reino das trevas. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno quando você responde mentiras com verdades bíblicas. O capacete da salvação garante sua certeza eterna. E a espada do Espírito te faz atacar de volta com a palavra de Deus. Quando você se reveste diariamente desta armadura através de oração consciente, você se torna um guerreiro que o inferno inteiro respeita e teme. O versículo 12 deste capítulo de Efésios é tão importante que preciso destacá-lo agora. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Este versículo deveria mudar completamente a forma como você enxerga seus problemas, porque aquele chefe que te persegue no trabalho não é seu verdadeiro inimigo, é apenas um instrumento sendo usado por forças demoníacas. Aquele familiar que te rejeita e te critica constantemente não é o problema real. Por trás dele existe um espírito de divisão e contenda operando. Aquela doença que te atormenta tem uma raiz espiritual que precisa ser cortada. E quando você aprende a enxergar além do natural para identificar o espiritual, suas orações mudam completamente de foco e eficácia. Mas agora preste muita atenção, porque vou te ensinar algo prático que muda tudo. A diferença entre orar e decretar. A maioria dos cristãos passa a vida inteira pedindo a Deus que faça coisas que Ele já nos deu autoridade para decretar que aconteçam. Jesus não orava pedindo que demônios saíssem, ele ordenava e eles saíam imediatamente. Os apóstolos não suplicavam, eles ordenavam, levanta-te e anda. E a cura acontecia instantaneamente. Isto não é presunção, é você sente essa mudança acontecendo dentro de você agora, essa conscientização crescente de que você tem sido muito menor do que realmente é em Cristo. Essa percepção de que você tem aceitado derrotas que nunca precisava ter aceitado simplesmente por desconhecer suas armas espirituais. O Espírito Santo está abrindo seus olhos agora para uma verdade libertadora. Você não é uma vítima impotente das circunstâncias. Você não é um refém do diabo. Você não é um escravo das amarras que te prenderam no passado. Você é um filho do Deus vivo, comprado com sangue precioso, selado com o Espírito Santo, investido de autoridade celestial. E quando você começa a andar nesta revelação, literalmente nada será impossível para você, porque Filipenses 4:13 promete que tudo posso naquele que me fortalece. Note que não é tudo posso em mim mesmo, é tudo posso naquele. Ou seja, quando você está conectado com Cristo, quando você está em união vital com a videira verdadeira, quando a seiva divina flui através de você como um ramo ligado ao tronco, então você produz frutos sobrenaturais que são absolutamente impossíveis para sua natureza humana sozinha. Agora, chegamos ao momento mais poderoso de toda esta ministração, e eu preciso que você se prepare espiritualmente, porque vamos fazer uma segunda oração que não é apenas de quebra de amarras,
mas é uma oração de ativação do seu chamado, de consagração total da sua vida a Deus, de entrega completa de tudo que você é e tudo que você tem nas mãos do Senhor dos Exércitos. Esta oração vai selar a libertação que começou com a primeira oração e vai te catapultar para uma nova dimensão espiritual, onde você não apenas será livre, mas se tornará um libertador. Onde você não apenas receberá cura, mas se tornará um canal de cura para outros. Onde você não apenas experimentará vitória, mas se tornará um guerreiro espiritual que treina outros para vencerem suas batalhas. Coloque sua mão no coração agora. Se você puder, fique de joelhos, porque esta é uma oração de consagração profunda. Feche seus olhos e se conecte com o trono de Deus, como se não existisse nada mais importante neste universo do que este momento de comunhão íntima com aquele que te ama com amor eterno. E ore comigo agora com toda a sua alma. Pai Celestial, eu me prostro diante de Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o Senhor soberano de tudo, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo com Sua palavra de poder. E mesmo sendo tão grande e majestoso, Tu te importas comigo, conheces meu nome, contas os fios de cabelo da minha cabeça e guardas minhas lágrimas em Teu memorial. Eu confesso agora que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim continuamente. Eu declaro que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, de toda culpa, de toda condenação, e que não há nenhuma condenação para mim porque estou em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a Ti absolutamente tudo. Minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu corpo, meus sonhos, meus medos, meus relacionamentos, minhas finanças, meu passado, meu presente e meu futuro. Tudo é Teu. Tudo pertence a Ti, e eu escolho viver não mais para mim mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Em nome de Jesus, eu clamo agora pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo e de todos os exércitos celestiais, e decreto que toda doença, toda enfermidade, toda opressão demoníaca, toda maldição, toda amarra e toda obra do maligno está sendo destruída agora pelo poder do Espírito Santo. Eu decreto cura total sobre meu corpo, restauração completa sobre minha alma e renovação absoluta sobre meu espírito. Eu quebro toda aliança com o mundo, com a carne e com o diabo, e estabeleço uma nova aliança de santidade, consagração e obediência radical ao Senhor. Eu renuncio a toda forma de pecado que tenha dado legalidade ao inimigo. Confesso especificamente cada área onde tenho falhado e me arrependo sinceramente pedindo Teu perdão e Tua graça transformadora. Espírito Santo, enche-me agora até transbordar. Batiza-me com fogo santo, reveste-me com poder do alto para ser Tua testemunha até os confins da terra. Senhor, eu aceito meu chamado, abraço meu destino profético e me comprometo a ser um instrumento Teu para libertar outros cativos, curar outros feridos e levar esperança a outros desesperados. Usa minha vida para a glória do Teu nome e que tudo o que passei de sofrimento seja transformado em unção para ministrar aos que sofrem. Obrigado porque eu sei que esta oração foi ouvida, porque eu creio que a resposta já está garantida, porque eu confio que a transformação já começou e nada poderá reverter o que Tu decretaste sobre minha vida hoje. Em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém. Uma explosão acabou de acontecer no reino espiritual agora. Você consegue sentir? É como se vulcões de unção tivessem entrado em erupção dentro do seu espírito, como se rios de água viva começassem a fluir do seu interior, como se uma luz brilhante
tivesse iluminado áreas que estavam em trevas há tanto tempo. E isto não é emoção vazia, não é psicologia motivacional, não é autossugestão. Isto é o poder transformador do Espírito Santo, respondendo à sua fé genuína e à sua entrega total. Os anjos de Deus estão celebrando agora porque mais um cativo foi liberto das prisões do inferno. Mais um filho pródigo voltou para casa. Mais um guerreiro foi ativado para as batalhas do reino. E todo o céu se alegra quando um pecador se arrepende, quando um ferido é curado, quando um amarrado é liberto. O que você faz a partir de agora determinará se esta libertação será permanente ou temporária. Porque a Bíblia nos adverte claramente em Mateus 12, 43, 45, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então ele decide voltar para a casa de onde saiu, e se ele encontra aquela casa vazia, varrida e arrumada, mas desocupada, ele vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram para habitar ali. E o estado final daquela pessoa se torna pior do que o inicial. O que Jesus está nos ensinando aqui não é que a libertação não funciona, mas que você não pode simplesmente expulsar demônios e deixar um vazio espiritual na sua vida. Você precisa encher este espaço com a presença de Deus, com a palavra, com oração, com jejum, com comunhão com outros cristãos, com serviço ao reino e manter-se vigilante porque o inimigo não desiste facilmente de suas presas. Portanto, meu irmão, minha irmã, filho e filha do Deus Altíssimo, que acaba de experimentar a libertação mais poderosa da sua vida, ouça com atenção estas instruções finais que podem parecer simples, mas são absolutamente vitais para você manter sua liberdade. Primeiro, comece imediatamente a ler a Bíblia todos os dias, sem exceção, nem que seja apenas um capítulo, porque a palavra de Deus é alimento espiritual que fortalece sua alma e renova sua mente. É a espada do Espírito que corta toda mentira do inimigo. É lâmpada para seus pés e luz para seu caminho que te guia em toda decisão. Segundo, estabeleça uma vida de oração consistente, não apenas aquelas orações rápidas antes das refeições, mas momentos de intimidade profunda com Deus, onde você derrama seu coração, ouve sua voz, intercede por outros e se fortalece na presença dele. Terceiro, jejue regularmente, porque jejum não é para convencer Deus a fazer algo por você. Jejum é para quebrar o domínio da carne sobre seu espírito, para aguçar sua sensibilidade espiritual, para demonstrar a Deus que você valoriza mais as coisas eternas do que as temporais, e para abrir portais no mundo espiritual que liberam respostas que a oração sozinha não consegue. Quarto, congregue com outros cristãos autênticos que verdadeiramente amam a Jesus e vivem uma vida santa. Porque você não foi criado para ser um cristão solitário. Você precisa do corpo de Cristo para crescer, para ser edificado, para ser corrigido quando necessário e para ter cobertura espiritual através de autoridades espirituais legítimas. E quinto, seja um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo. Conte sua história de libertação para outros que estão presos. Seja um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança aos desesperados. Cure outros com a mesma unção que te curou. Liberte outros com a mesma autoridade que te libertou. Porque quando você se torna um canal de bênção para outros, você mantém sua própria bênção fluindo. A profundidade do que aconteceu hoje na sua vida ainda vai se revelar completamente nos próximos dias, semanas e meses, porque
Transformação genuína não é algo que acontece apenas em um momento e depois para. É um processo contínuo de crescimento, de aprofundamento, de maturidade espiritual, onde você vai de glória em glória, de força em força, de fé em fé, sempre avançando, sempre conquistando novos territórios, sempre expandindo as fronteiras do reino de Deus na sua vida e através da sua vida. Não se desespere se você ainda sentir tentações, se pensamentos antigos voltarem, se lutas continuarem, porque isto é normal no processo de santificação. O que mudou não é que você nunca mais será tentado, mas agora você tem armas espirituais poderosas para vencer estas tentações. Agora você conhece sua autoridade em Cristo. Agora você sabe invocar o poder do nome de Jesus e clamar pela ajuda dos anjos guerreiros. E permita-me dizer uma última palavra profética que o Espírito Santo está queimando no meu coração para te entregar. Deus está te chamando não apenas para ser liberto, mas para ser um libertador. Não apenas para ser curado, mas para ser um curador. Não apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção que transborda para as nações. Existe um chamado sobre sua vida que é muito maior do que você imagina. Existe uma unção que Deus quer derramar sobre você, que vai fazer coisas extraordinárias acontecerem através das suas mãos, das suas palavras, da sua vida. Não desperdice esta oportunidade de ouro que Deus está te dando hoje de recomeçar, de se reposicionar, de entrar no fluxo do propósito divino, porque quando você se alinha com a vontade de Deus, portas se abrem que nenhum homem pode fechar, caminhos surgem no deserto, rios brotam na terra seca, e o impossível se torna possível simplesmente porque o Deus do impossível está com você. Agora permaneça comigo nestes últimos momentos, porque preciso te fazer refletir profundamente sobre algo que determinará todo o seu futuro a partir de hoje. Você chegou até aqui não por acidente, não por curiosidade vazia, não porque o algoritmo do YouTube simplesmente te mostrou este vídeo aleatoriamente. Você está aqui porque Deus orquestrou cada detalhe do universo para criar este encontro divino entre a sua palavra e o seu coração sedento, entre a unção de libertação e as suas amarras, entre a provisão celestial e a sua necessidade urgente. Quantas vezes você clamou sozinho de madrugada, quando as lágrimas molhavam seu travesseiro e o desespero sussurrava que não havia mais saída? Quantas vezes você olhou para o espelho e não reconheceu mais quem estava ali, porque o sofrimento havia roubado sua identidade, sua alegria, sua esperança? Quantas noites você ficou acordado sentindo um peso tão grande sobre o peito que mal conseguia respirar, enquanto pensamentos obscuros bombardeavam sua mente, tentando te convencer de que seria melhor desistir de tudo? Mas você resistiu, você permaneceu, você continuou respirando mesmo quando parecia impossível. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo dentro de você, mesmo quando você não o sentia, mesmo quando parecia que Deus estava distante, continuava te sustentando, te guardando, te preparando exatamente para este momento de rompimento total. Olhe agora para trás e veja o caminho que você percorreu até aqui. Aquele vale sombrio que você atravessou, achando que nunca sairia vivo. Aquelas perdas que te quebraram em pedaços, achando que jamais se recuperaria. Aquelas traições que te fizeram questionar se ainda havia bondade no mundo. Aqueles diagnósticos médicos que soaram como sentença de morte. Aquelas portas fechadas que pareciam o fim de todos os seus sonhos. Mas você está aqui. Você sobreviveu. Você venceu cada batalha, mesmo quando achava que seria derrotado. E isto não foi sorte, não foi força própria, não foi coincidência. Foi a mão poderosa de Deus te carregando quando você não tinha mais forças para caminhar. E se Ele te trouxe até aqui através de tudo aquilo que deveria ter te destruído, por que Ele te abandonaria agora?
Se Ele te sustentou no vale mais escuro, por que Ele não te levaria ao topo do monte? Se Ele guardou sua vida quando o inimigo armou tantas ciladas para te matar, por que Ele não completaria a obra que começou em você? Hoje não é apenas um dia comum no calendário. Hoje é o dia que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo para ser o marco divisor entre o velho você que viveu preso e o novo você que viverá em liberdade plena. Este momento não é sobre você consumir mais um conteúdo religioso e continuar a mesma vida de sempre. Este momento é sobre você tomar uma decisão consciente, firme e irreversível, de que chega de viver abaixo do padrão que Jesus conquistou na cruz. Chega de aceitar migalhas quando Deus preparou um banquete. Chega de rastejar na derrota quando você foi criado para voar nas alturas como águia. A transformação real começa quando você para de ser apenas um espectador da sua própria vida e se torna um participante ativo do mover de Deus. Quando você deixa de esperar passivamente que algo mude e você se levanta com fé ousada, declarando que hoje as coisas mudam, porque você decidiu cooperar com o céu em vez de concordar com o inferno. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.